A Câmara Municipal de São Paulo aprovou por unanimidade o projeto que estabelece um protocolo de combate e proteção contra a violência sexual em bares e baladas da cidade. O prefeito Ricardo Nunes diz que vai sancionar essa proposta. Só para vocês entenderem, o protocolo foi inspirado em uma lei de Barcelona, na Espanha, utilizada nesse caso justamente que a gente está comentando aqui do jogador Daniel Alves. O texto do projeto prevê que o espaço de lazer noturno se responsabilize por prestar acolhimento às mulheres vítimas de violência, fornecimento de informações e imagens para a denunciante e também comunicação imediata à autoridade policial, caso seja solicitado. A adesão ao protocolo é voluntária e os estabelecimentos passariam a ter um selo que poderá ser fixado nos locais. Para isso, os espaços de lazer devem providenciar a capacitação dos funcionários para detectar situações de agressão sexual e o procedimento de ação face aos casos que ocorrerem em suas dependências. Os locais que descumprirem o protocolo perderão o selo Não Se Cale. Em Barcelona, o protocolo foi fundamental justamente para o acolhimento da vítima do jogador de futebol Daniel Alves. Vocês veem com bons olhos isso, Léo? Por favor. Não, parabéns para a Câmara Municipal de São Paulo, parabéns para as parlamentares e para os parlamentares paulistanos, porque é um projeto fundamental. É absurdo o que acontece na vida noturna em São Paulo, não só na vida noturna em São Paulo, mas durante o dia em São Paulo. Uma mulher, ela não precisa estar de sainha ou de decote, que ela mesmo assim, ela sofre assédio, ela sofre importunação sexual. É uma coisa assim absurda o que acontece no nosso país. As mulheres não têm um dia de paz, não pode sequer andar na rua, sair na esquina para comprar um pão, para ir na farmácia. Então, essa medida é mais uma medida que o Estado, que o poder público está tomando para tentar pelo menos mitigar e tentar dar algum tipo de respaldo a essas mulheres que sofrem de violência sexual, que sofrem de importunação sexual e que sofrem constrangimentos diariamente em qualquer espaço, em qualquer ambiente, agora, não só em bares e restaurantes. A nossa produção aqui do Morning Show conversou inclusive com alguns donos de bares e restaurantes que não enxergam talvez com tão bons olhos essas medidas, porque são medidas que vão exigir algumas providências imediatas por parte dos bares. E há um receio de tudo ser transformado em assédio. E aí, no momento em que tudo é transformado em assédio, eu também tenho esse receio. Nada vira assédio para valer. Então, por exemplo, se qualquer pessoa falar no meio da balada que foi assediada, isso realmente acontece. Óbvio que existem os assédios numa frequência absurda, mas também existe muito, olha, gente, isso aí, sei lá, um cala-boca funcionaria, entendeu? Não precisa necessariamente chamar a polícia, trazer a polícia para dentro, fazer todo aquele aparato. A questão que eu acho que é importante. Eu acho que tem muita mulher mal intencionada também. Tem muita mulher que quando quer prejudicar alguém, esse é o ponto. Como tem muito homem mal intencionado que vai lá e promove absolutamente tudo, tem muita mulher também que é muito mal intencionada. Então, o que eu acredito é que o pau que bate em Chico também bate em Francisco. E já que essa lei é de assédio, que caiba para os dois também, tanto para o homem quanto para a mulher. E isso está tudo certo. Agora, eu concordo com os donos dos bares e de estabelecimentos ficarem um pouco mais receosos, sim. Porque você imagina do nada você ter que simplesmente bancar, pagar uma multa, vir aquele transtorno no teu bar, tem que chamar a polícia na hora. Eu não sei se em São Paulo, no Brasil, tudo isso realmente vai... Os caras vão ter que botar mais câmera, né? Eu acho que tem aspectos importantes desse protocolo, que foi o caso, inclusive, lá do Daniel Alves, que eles só coletaram as evidências, porque ao invés da vítima sair para casa, ela foi direto para uma delegacia. E isso é parte do protocolo a ser realizado. Agora, é um debate importante entender até que ponto o estabelecimento, o dono do estabelecimento é responsável pelas ações que acontecem ali entre as pessoas. Então, ali eu acho que esse é um debate importante. Eu acho que ele tem que ter uma certa responsabilização por condutas, mas que não seja criminalizado pelo que acontece ali de atitude de uma pessoa que vai importunar outra ou coisa do tipo. Mas um ponto importante desse projeto que foi aprovado, inclusive parabenizo a vereadora Cris Monteiro, que teve a iniciativa e tomou muito cuidado com essa questão de como fazer com que os estabelecimentos sejam parceiros e não sejam punidos por um caso como esse. Então, o projeto, no lugar de impor que os estabelecimentos e bares
adiram ao protocolo, cria um incentivo. Então, é um selo de que o bar e o estabelecimento é preocupado com a questão do assédio, e aí ele faz o treinamento com seus funcionários. Isso já inibe também. Eu acho que já traz uma inibição. Se você tem um selo ali, não se cale, já sabe que realmente, se você brincar, gato, você pode dali sair preso. Exato. Então, agora, tem um selo e não é uma coisa imposta. Antônia, se a gente pensar o mundo ideal, se a gente pudesse se teletransportar para o mundo ideal, eu quero combater o assédio, mas eu também quero combater o oportunista. Eu quero combater os dois. Vai morar em Oz, né, meu amor? Quero combater os dois. Vai morar em Oz. Oportunistas, homens, mulheres, eu quero combater essa gente. Porque essa galera aí, tem muita gente que, prejudica os casos reais de assédio fazendo posturas. E acusar de crime sem ser crime. Porque é um caso muito sério. Antoninha, quero te ouvir, meu amor, por favor. Vocês vão ouvir aqui o depoimento de uma mulher, tá? E que já foi no passado muito para baladas. Agora vocês imaginam, uma boate, todo mundo já imbuído naquele som, que já dá uma energia diferenciada, bebendo, os caras chegam pra gente, ficam falando no ouvido da gente, aquela baboseira toda, oi linda, como é seu nome, você vem sempre aqui, nananana. Aí tem umas malucas, porque eu sou mulher, então vamos usar aquela frase chata dos lacradores, é meu lugar de fala, porque eu sou mulher, entendeu? Então deixa eu contar uma coisa pra vocês. A mulher bêbada, doidona, vai lá e fala, tá me importunando, tá me assediando. Aí vira uma grande confusão pro estabelecimento, pro outro cara que tá doidão, que nem sabe o que tá dizendo no ouvido da gente, entendeu? Então isso é uma linha muito tênue, isso aí tem que ser uma lei muito clara. Eu acho que tinha que ser para violência, de repente, entendeu? Tem que ter um nível de assédio, porque tem muita gente doida. Tem gente que fala que foi estuprada, não consegue provar que foi estuprada. Tem gente que diz que quer se vingar do cara, porque o cara não quer ela, então pega e acusa o cara de assédio. Isso. Ferra a vida do cara. Isso é muito complicado. Mas que é uma boa ideia se ela for bem amarrada, bem organizadinha. Porque o que tem de gente mau caráter. E outra coisa, gente, esse povo que vive embalada, boa gente não é também, né? Vamos combinar. E tem muita mulher. Falou aqui nem tá em São Paulo. Falou aqui tá lá no México. Falou aquela que tá indo agora. E ela nem vai pra balada no México. Falou aquela que tá indo no Senior Frogs lá em Cancún agora. A Antônia vai hoje à noite numa balada com espuma. As pessoas ficam todas meio em volta de espuma. Vai ser hoje ela vai lá pro Hoje ela vai lá pro Cocubango. Gente, hoje ela vai lá pro Cocubango aproveitar. Antônia, para. Agora, vocês sabem que eu tava batendo um olho aqui no Cristiano. Cristiano Beraldo é um cara muito alinhado nesse programa, né? O nosso orgulho, hein, Cristiano? Não, mas eu tenho uma curiosidade, Fê. Como é que deve ser o Beraldo numa balada? Eu gostaria de ver. É assim, né? Não, assim, né? Vai ser difícil me ver numa balada. Agora eu queria falar o seguinte. A cena que nós observamos na matéria anterior, do deputado Gerry, aquela cena de se falar atrás, numa balada, você vê isso inúmeras vezes numa noite. E aí, quando você vê uma lei dessa, entra essa questão, o que é importunação sexual, o que é assédio. Isso realmente, num ambiente de balada, é muito difícil de você determinar. O ponto é que você tem, na acusação ao homem desse tipo de postura, um selo que é colocado e que é muito difícil de tirar, mesmo que ao fim do processo ele seja inocentado. Então esse é um ponto importante. Agora a gente não pode comparar, né? A situação de uma balada, a situação ali de um congresso, numa sessão de discussão, que é outro contexto completamente diferente. E ele foi extremamente inoportuno. Mas não tem lugar também para assédio sexual. Pode acontecer no plenário, pode acontecer na balada. O Beraldo precisa concluir primeiro. Vocês querem já tacar pedra no Beraldo, gente? Eu acho importante calma, por favor. Beraldo, vai lá. Postura completamente inadequada do deputado. Eu estou falando da questão do cunho sexual. Aquela cena que a gente acabou de ver, que ilustra muito bem o que a Antônia falou anteriormente, do rapaz chega numa balada ali, vai falar no ouvido. Não estou dizendo que foi o caso, mas estou dizendo só aquela cena. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o acusado, ele em geral leva um selo, mesmo que ao final do processo ele seja
Inocentado é muito difícil de tirar. E aí a gente tem que tratar acho que a lei é essencial, é importantíssimo que os estabelecimentos se preocupem em ter um monitoramento para que haja ali elementos que não fique só no dizer, olha, ele fez isso, ele falou aquilo, que a gente possa ver o que está acontecendo dentro da balada, acho que isso é importantíssimo, mas a gente tem que entender o que acontece com a sociedade, porque cada vez mais nós temos a imprensa cobrindo casos em que assediadores são presos, são processados, sofrem consequências. Mas o que se está fazendo para mudar a percepção na sociedade do comportamento do homem em relação à mulher, sobretudo? Esse é o ponto. Quer dizer, a gente tem um problema grave de educação. A gente está num ambiente hoje no Brasil onde alunos não respeitam professores. Quer dizer, como é que a gente vai resolver esse problema para que a sociedade amadureça? Entendeu? Esse é o desafio que a gente tem. E tem também um outro problema importante, né? Por exemplo, ir na balada com o Léo Grandini. Deve ser um negócio, assim, uma bad, meu amigo, mas uma bad. Não dá certo. Tem que ver se ele tem idade pra ir pra balada. Não, horroroso. Bom, tamanho eu tenho. Agora, bicho. Não, brincando. Meu, aí ele te chamou pro pau, meu. Vai nessa. Ele te chamou pro pau. Você tem currículo, Ele te chamou pro pau. Vai pra balada. Não, se tem idade, não tem tamanho. A Diomini responde com a Diomini. Mas vamos lá. Rápido, mas curto, tiro curto. Tiro curto que eu quero falar com a velha da Porsche. Não, e eu não gosto, namoradeira, então namoro, não vou embalar. Mas vocês sabem que eu acho que esses donos de restaurantes e bares, eles não querem e estão insatisfeitos com essa medida justamente porque eles não são mulheres, porque eles não sofrem violência sexual no dia a dia, porque eles não sofrem importunações sexuais no dia a dia. É por isso que eles estão insatisfeitos, porque eles vão ter que tirar do bolso deles e gastar para colocar câmera de segurança, para providenciar as coisas. Léo, chama a velha da Porsche.